Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Ele caiu no pescoço do seu irmão, Benjamim chorou. Essa cena lembra muito a cena de Jacó e Esaú. Os pescoços como torre de Davi. Não é deste mundo, mas sim de Jerusalém celestial. Preciso prestar bem atenção na leitura para entender. O pescoço é como a torre de Davi. Não é deste mundo, mas de Jerusalém celestial. Yosef chora porque previu a destruição do templo e o exílio das tribos de Israel. Ele é capaz de ver tais coisas, porque os espíritos do santo habitam nele, embora não habite com seus irmãos. A destruição do grande templo escurece o mundo inteiro. Aprendemos, esta foi a dolorosa presciência que Yosef foi obrigado a levar consigo. Veja, aqui existe algo tremendo para se entender. Isso aqui já daria uma aula. Primeiro que a gente já sabe, a gente já viu essa questão do templo, que a gente tem lá o que é o templo de Jerusalém, e aqui o início do texto, ele já narra que é um templo, esse pescoço é uma torre de Davi, não é deste mundo, mas sim o Jerusalém celestial. Fala que os irmãos não têm a presença divina, porque os irmãos são temporalidades, são tempos apontados para quem? Para que o ser humano ele possa entender, essas questões. Veja, e o próprio Yosef tem a presença divina, porque a Shekhinah, que está em Esod, na Lua, nesse nível. Tudo bem, continua aqui. A relevância dessa passagem. Nosso planeta contém muitos centros de energias espiritual. Estes servem como portais através dos quais a luz sublime dos mundos superiores fluem para a nossa dimensão. Israel. Dizem-nos que é o centro energético de todo o planeta. Zerampim de Malhut, isso é verdade. Na cidade de Jerusalém é a fonte de energia de Israel. O templo sagrado é a fonte primordial da energia para Jerusalém. E o Santo dos Santos é a fonte de energia espiritual para o templo. O que está dizendo aqui? Israel é o centro do mundo.
Dentro do centro do mundo, o centro de Israel é Jerusalém, né? Dentro de Jerusalém, o templo sagrado é o centro de Jerusalém. E lá dentro do próprio templo sagrado, o centro do mundo é a questão do Santo dos Santos. É uma alusão aqui a questões muito profundas. Então, finalmente, o Santo dos Santos garante que todas as nossas orações, ações e meditações extraiam sua luz apropriada dessa fonte de energia espiritual. Vale lembrar que existem muitas fontes de energia e estamos falando, não é, dessa fonte de energia sublime, que é o pescoço de Davi, onde Benjamim pula. Continua aqui. Ele caiu no pescoço do seu irmão, Vaipou ao Surei, que Neimam. Arri, Vaibá, o Beneimim, Berrá, ao Sevaraive. Ele caiu no pescoço do seu irmão, Benjamim, e chorou. E Benjamim chorou em seu pescoço. O Rabi de Sarrak disse, já foi explicado que ele chorou pelo primeiro templo e pelo segundo templo, que será construído na porção de Benjamim e será destruído. Ele abriu a discussão com o versículo. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída com torres sobre a qual pendem 1000 fivelas, todos escudos de homens poderosos. Isso é Shir-Hashirim 4.4. O que é a Torre de Davi? É a Torre de Davi em Jerusalém, que foi construída por Davi. Ou seja, fica dentro de Jerusalém. No entanto, a Torre de Davi, na Escritura, não é esta Torre de Davi, mas é a Jerusalém celestial. Ou seja, a Núquiva, sobre a qual está escrita o nome de Hashem. É uma torre forte. O justo corre para dentro dela e está montada no alto. Isso é Michelei 18:10. Provérbios, vamos abrir aqui, Provérbios 18:10. Tem a descrição, não é? Migdal oi Shem Adonai bo irotzi tzadik ve na chegavi. Hashem é o Senhor, Adonai, Hashem é uma torre forte, né? Para a qual o justo corre e está seguro. Então, aqui a ideia que se traz aqui, é essa Jerusalém celestial, ou seja, a Núquiva. Quem é a Núquiva? É toda Malhut. Porque toda Malhut é a construção do que é Davi. Davi é o planeta Terra. Assim como Yosef, ele é a representação da Lua e do Tzadik, da Shekhinah. Muito bem. E ele pergunta, quem está montado no alto? O justo, a torre, né? Ou a torre? Quem é que está lá? É o justo ou a torre? Ele responde, a torre pois nela corre o justo e a Yesod. Aí, aqui fica uma pergunta, poxa, qual torre é essa? O que está se falando aqui, não é? E a gente precisa dessa resposta para o texto não ficar muito longe da realidade e da complexidade de que os textos da Torá. Está aqui, pois bem, aqui nós temos Davi, a torre é de Davi, dentro de Davi tem outra árvore sefirótica dessa, aqui nós temos a letra Tave, né? Veja aqui, a torre é essa subida aqui, né? Essa subida até Yesod, que também não deve ser entendida como a gente ir para a NASA, pegar uma nave lá, um foguete ir para lá, para a Lua, que está tudo resolvido. Não é muito bem assim. Então, a coisa fica muito, muito maior. Não é? Fica muito, muito maior. Porque toda a Terra é uma fonte de espiritualidade. Veja, continua ainda. Seu pescoço é o templo inferior, que se assemelha à torre de Davi, que é a Núquiva, ou seja, o próprio Malhut, assim é chamado, porque é lindamente construído com o pescoço.
Assim como o pescoço simbólico, ou simboliza, perdão, a beleza de todo o corpo. O templo simboliza a beleza de todo mundo. Aí tem que se ver lá no meu canal lá o que é o Templo de Jerusalém, não é? Uma restrição Aleph Beit está lá, e aí você vai poder ter uma boa ideia sobre isso. A frase construindo torres, aqui Benui Lepuyot. Aqui está Talepuyot. Aqui eu vi um rei, mas é Talepuyot. Significa uma colina na qual todas as crianças do mundo olham para louvar e orar. Foi explicado que a palavra Talpiot consiste nas letras Telpiot, um monte de bocas. Está vendo? Então, aqui fala que consiste de Telpiot, a palavra pei, né? Torá Shabia pei, né? E a gente tem essa conotação para Torá oral, ou seja, Torá Shabia pei. E aí, não é? E tem Torá Shabtai, que é a Torá escrita. Então, veja, Torá Shabia pei, então a gente tem aqui até o piote, um monte de bocas. É um monte que todas as bocas do mundo louvam e rezam. A frase sobre qual pedem 1000 fivelas, como diz em cima, refere-se a 1000 construções fixadas sobre ela, isto é, sobre a iluminação de Rohimá, sugerida pelo número 1000. E todos os escudos de homens poderosos são chamados assim, porque vêm do lado do julgamento severo. Assim como todas as joias de uma mulher estão penduradas em seu pescoço, todos os ornamentos do mundo também estão pendurados e habitam dentro do templo. Já foi explicado no versículo: somos perseguidos até o pescoço, isso é Irá 5:5, faz alusão ao templo, que é o pescoço e a beleza do mundo. Somos perseguidos até o pescoço, nós trabalhamos e não temos descanso. E trabalhamos para construí-los 2 vezes, o primeiro templo e o segundo templo. E não temos descanso, pois não nos foi permitido nenhum descanso. Os templos foram destruídos e não reconstruídos. Como quando o pescoço é destruído, todo o corpo perece. Quando o templo foi destruído e escurecido, o mundo inteiro também ficou escuro. E o sol, o céu e a terra e as estrelas não brilharam. Por essa razão, para os 2 templos que foram destruídos, Yosef chorou. Depois de chorar, por isso chorou pelas tribos que foram para o exílio. Pois logo depois que o templo foi destruído, todas as tribos foram enviadas para o exílio e dispersaram em muitas nações, como está escrito. E ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles, ou seja, por causa da ida para o exílio. Ele chorou tudo pelo templo que foi destruído 2 vezes e por seus irmãos, as 10 tribos que se exilaram e foram espalhados entre as nações. Depois disso, seus irmãos conversaram com ele, não choraram. Ele chorou porque viu o Espírito do Santo vir sobre ele, mas eles não choraram, porque o Espírito do Santo não habitou sobre eles não viram. E por isso que você chorou, entendeu? Aí a resposta no próprio, né? Como que as coisas de Hashem são incríveis. Na própria questão aqui, a resposta para o Valdeci, por que ele chorou? Porque o Espírito do Santo veio sobre você. Pois bem, a gente gosta sempre de, quando vai falar alguns assuntos, a gente gosta de ter muito cuidado. Inclusive, a gente tem um cuidado tremendo para falar de certos argumentos da Torá que podem causar, principalmente para quem está começando agora ou para alguém mais antigo, um grande problema, né? Um problema de entendimento. Hoje eu falei, poxa, às vezes a gente constrói, né, algumas questões em relação
a lugares, a grupos, e essas questões elas são muito distantes do que a Torá está falando, né? E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande do que a gente vai ensinar. Por exemplo, né, na última aula, uma das últimas aulas, eu falei, olha, não tem problema você festejar, fazer, sabe, sonhos, etc., porque às vezes você pode criar uma ideia aí, não? Você tem crianças, né? Criança gosta dessas coisas, mas eu não estava, né, voltando atrás nas minhas convicções espirituais. Eu acho que é muito bom você fazer festa para tudo, né? Se você puder e tiver condições, faça festa para tudo. Enfim, mas a ideia da Torá, na verdade, é uma totalmente diferente. Então, veja, então a gente tem, né, essa questão de tempo e etc. E a gente tem até essa aula lá no nosso canal, né? Mas o templo, o próprio Zohar já fala que não é um templo nesse mundo. Não é um local fixado aqui. É um templo espiritual. Esse templo que foi destruído, não é que ele foi destruído dentro do ser humano. Aqui esse texto diz o seguinte, olha, a gente está no Zohar, em português do Michel Leitman, né? Que era estudante de grandes alunos do grande Rabashi, que era aluno do filho do Baal Hassulam, que era, segundo consta nossas fontes, alguém que recebeu a alma do Ari. Tinha uma partícula da alma do Ari com o Baal Hassulam, que foi um grande cabalista. Então, toda essa galera que a gente tem aí hoje, né? Michel Leitman, outros que não saíram da religião, que são alguns rabinos americanos, e etc., estudaram com Rabash. No final da vida, o Rabash concordou que a Torá e a Cabalá podia ser levada para todo mundo, que não precisava mais agora ser judeu, porque, na verdade, existe um problemão aí, porque não se aceita agora para ser judeu. Tem muitos problemas para resolver, na verdade, né? Eu não sei por quê, pela vontade divina, aqui no Brasil não se tem conversão. Não tem forma de se fazer conversão aqui. Inclusive, nós temos ali o maior polo da América Latina, que é a Argentina, é o maior polo, né, do mundo. Eu acho que é o segundo polo mundial. Enfim, mas lá também não tem conversão. Conversão só nos Estados Unidos, e depende do lugar. Os Estados Unidos é muito amplo, depende de um monte de coisa também. Ou Israel, os locais que dá para fazer conversão. Qualquer conversão fora, né, desses locais não é aceito. Por que não é aceito? Não te dá direitos para você fazer aliar para Israel, para você ir morar lá, etc. Não dá. Não adianta que não dá. Mas isso aí é um outro assunto. É só para a gente continuar aqui a construção. Então, veja, a construção do templo não se refere ao fato dele ter sido construído neste mundo, mas sim ao alcance do nível do templo, o nível de ave, de Atzilut. Aqui, ave de Atzilut, não é? Está falando de ave veima, ou seja, Rohimá e Ima, ave é pai, Ima é mãe, esses dois níveis da luz de Raiá. A luz de Raiá, que está lá em cima, é o primeiro templo, não é um templo aqui. Por isso que lá no Zohar está especificado que não é um templo nesse mundo. O nível de Sheshut de Atzilut. A luz de Neshama, veja, agora a luz de Neshama é o segundo templo, que é, na verdade, Biná. Então, esses templos foram destruídos dentro do ser humano. Por que eles foram destruídos? Porque o ser humano aumentou pela questão egóica da recepção. Isso fez com que o homem ele quisesse e fizesse o ódio crescer dentro dele,
E através desse ódio foi que aconteceram todas essas guerras. É por isso que ali a metáfora desses 4 impérios que invadiram o planeta e etc., e eram guerras, dominaram, estão dentro desses impérios. Só que também, muitas vezes a gente pensa assim, olha, foi uma guerra que matou pessoas, escravizou as pessoas, e que essa guerra ela é só nesse nível, mas não é. Ela é no nível de compreensão, ela é no nível psicológico, ela é no nível da alma. Porque a gente deve travar todo dia uma guerra para explicar a verdade para as pessoas. Tanto é que o próprio texto que a gente falou agora, quando fala Hashem é a minha torre forte, nada mais além de Hashem é a minha torre forte, é ele que é realmente a minha defesa, é ele que realmente me deu a vida, é ele que vai construir a minha vida, e etc. E aí assim vai, assim se segue priorizando o espiritual e não o físico. Inclusive, há um tempo atrás, a gente fez um estudo, a gente viu que o templo, pela questão do que o próprio Zohar pergunta, não é, ué? O templo não era para ser construído onde teve o sonho de Jacob, em Betel? E por que está a 32 quilômetros de lá? 32 quilômetros é chão para caramba, não é? É um bom espaço, são 32 mil metros. Não sei nem se é possível caminhar esse tempo todo durante um dia, né? Então, a gente tem que analisar essas coisas e ver que toda a Torá é espiritual.